Lucas, capítulo 1, verso 67. Põe os olhos na sua Bíblia, por favor. Zacarias, seu pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás para o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Irmãos, nós estamos cobrindo os eventos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos nesse ambiente entre o seu nascimento, sua concepção e todas as coisas que ocorreram por esse tempo. São os momentos da aparição do nosso Senhor Jesus em carne nessa terra. Na última mensagem nós vimos o cântico de Maria e aprendemos com Maria o que é adoração. A adoração ao único e verdadeiro Salvador. Eu gostaria de repetir algo aos irmãos. Todas essas cenas no entorno da concepção e do nascimento do nosso Senhor deixam claro o seguinte: depois de 400 anos de silêncio, o céu volta a se comunicar com a terra. Você já pensou o que é isso? 400 anos onde a palavra de Deus era escassa e não haviam visões. 400 anos sem nenhuma comunicação. E agora, nesse tempo, nesse momento que nós estamos cobrindo, nós vemos o céu falando o tempo todo, por meio dos anjos, por meio de pessoas cheias do Espírito Santo. É como se os olhares de todo o céu estivessem naquela pequena região do mundo. O Senhor voltou a falar. O texto nos diz que o Senhor visitou e remiu o seu povo. Esse é um dia especial, irmãos. E quando eu falo um dia, eu falo de um tempo no calendário divino. O dia da visitação de Deus. Esse é o dia que, segundo Lucas 19:44, os judeus não conheceram. É o dia chamado em Gálatas 4:4 da plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei para nos resgatar da maldição da lei e para nos dar o Espírito prometido. É o dia da salvação. É o tempo favorável de Deus. Então, irmãos, você imagina alguém que entenda a pureza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, e olhe para tudo isso e veja nesse momento o quê? Condescendência da parte de Deus. Não havia ninguém existindo nessa terra que fosse merecedor dessa visitação. Foi por pura graça que o Deus da glória desceu à terra. Pura graça. Que ele deixou o seu lugar, sua glória com Deus, como a palavra diz em Filipenses capítulo 2, verso 5. Quando Paulo nos instrui a ter a mesma mente de Cristo, ele diz: pois este, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de um escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus visitou essa terra caída. Deus veio para resgatar homens vis, malignos e rebeldes como eu e como você. Todos aqueles que reconhecem um pouco da santidade de Deus, da glória de Deus, vão cair como mortos aos seus pés, como Isaías, e vão dizer assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Isso se chama graça, irmãos, misericórdia, bondade. Chama um amor que nos constrange, como fala 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Esse é o amor que nos amarra, nos constrange. E nós vemos esse amor revelado no Cântico de Zacarias. Nós passamos algumas reuniões atrás e falamos de João Batista como o precursor do Messias. De quem ele era filho? De Zacarias e de Isabel. Zacarias era um sacerdote dentre os filhos de Arão. Sua mulher era Isabel. E os seus nomes todos têm uma maravilhosa mensagem para mim e para você. Porque João Batista, irmãos, sabe o que significa? João significa Deus é gracioso. Zacarias significa Deus se lembra. E Isabel significa juramento de Deus. Então, o próprio nome dele é uma profecia. Os irmãos lembram que quando chegou o 8º dia em que eles iam circuncidar o menino, e todos queriam dar o nome qual para ele? Zacarias, porque assim era chamado o seu pai. Não foi Zacarias e Isabel que escolheram o nome de João. Foi Deus que escolheu o nome de João. E o que aconteceu? Vamos pensar aqui em que nome vamos dar para ele, não? O texto nos diz assim: João é o seu nome. Não é? Por quê, irmãos? Porque Deus se lembra. Deus fez um juramento a Abraão. Como você vai ler aí no versículo 72 e 73. O texto diz assim: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se, Deus se lembra, da sua santa aliança. E do que mais? E do juramento que fez a Abraão. Então esse menino é o cumprimento de uma profecia. Os irmãos entendem, irmãos? Eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Os irmãos lembram quando o anjo avisou Zacarias que esse menino nasceria? O que Zacarias estava fazendo? A Bíblia diz que por sorte lhe caiu queimar incenso no santuário. Isso era uma coisa que, para o colégio dos sacerdotes, poderia acontecer uma vez na vida de cada um deles. Mas não é por coincidência que aconteceu. E a Bíblia diz que diante do altar do incenso, como está lá em Lucas, capítulo 1, verso 8 a 23, lhe apareceu o anjo Gabriel e disse para ele que ele teria um filho. Não foi assim que aconteceu? Ainda na sua velhice. E a sua mulher nem poderia ter filhos. Não é assim? E o que o anjo disse para ele? Que ela teria um filho. Foi isso que aconteceu. Mas nós entendemos que, de alguma forma, naquele texto, a Bíblia diz que ele duvidou do Senhor e da mensagem do Senhor. E aconteceu uma grande bênção na vida dele. Sabe qual foi? O Senhor fez com que ele ficasse mudo. É a bênção da mudez, não é, irmãos? Isso é bastante significativo. Deus envia uma palavra e os homens não creem naquilo que Deus diz. Então, perdem a capacidade de falar, porque nós só podemos falar daquilo que cremos, daquilo que vivemos, daquilo que é realidade para nós. E às vezes, Deus não nos concede essa bênção de nos deixar mudos, né? Para muitos seria uma bênção, irmãos, ficar mudos.
É verdade, irmão. É engraçado, mas é verdade. Quantas palavras torpes seriam evitadas? Quantas ofensas, quantas fofocas, quantas maledicências, se essa bênção acontecesse conosco. Mas aconteceu com ele, né? Você acha que não foi uma bênção? Foi sim, irmão. Às vezes acontece conosco. Às vezes nós não ficamos mudos, mas ficamos vazios. Falamos sem realidade nenhuma espiritual, sem conteúdo nenhum espiritual. Nós ficamos como mudos no que diz respeito às coisas celestes. Por quê? Porque não cremos, porque duvidamos. Paulo, em 2 Coríntios 4,13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Esse é o espírito do crente. Ele fala, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, ele diz, por isso falamos. Mas em determinado momento para Zacarias tudo mudou. No dia da circuncisão de João Batista, a sua boca se lhe abriu e foi-se lhe desimpedida a língua. E o texto diz que depois que ele tomou uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. Não é? E ele falava louvando a Deus, o texto diz. Lucas 1,64. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. É interessante, irmãos, porque quando volta esse dom a Zacarias, ele é cheio do Espírito Santo e profetiza um maravilhoso cântico. E como eu disse, o cântico já começa com o nome do seu filho. Né? Deus é cheio de graça. E porque Deus é cheio de graça, esse cântico trata de salvação, de redenção, do operar da obra misericordiosa de Deus por pura graça para com o seu povo. Eu acho interessante como alguns irmãos, infelizmente, têm coragem de tocar em pessoas como João Batista, Zacarias, rebaixá-los a pessoas de uma segunda categoria. Às vezes tomam as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 11, que dizem que dos nascidos de mulher, ninguém nasceu maior do que João. Ele era o maior de todos os profetas. E lá tem uma frase muito mal compreendida, né? Diz assim, porém o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aí você estufa o seu peito e está vendo? Eu sou maior do que João. Que engano, irmão. Prefiro ficar com um erudito do passado chamado Oscar Cullmann, que dizia que aquela palavra o menor lá significa o derradeiro, o mais novo. Que esse é o sentido daquela palavra. Que está falando do próprio Senhor Jesus, não de nós. Porque o Senhor era mais novo que João 6 meses. Esse era o maior do reino dos céus. O último. E a Bíblia tem esse princípio, né? Do mais novo, do mais velho, do mais novo, do remanescente. A Bíblia tem esse princípio. Então, aquele que era maior que João, pelo menos até onde eu enxergo, é o próprio Senhor Jesus, né? O derradeiro, aquele que veio depois, o mais novo, e não eu e você. Ainda que nós tenhamos muitas bênçãos na nova aliança. Imagine, irmãos, João Batista, ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo, o noivo. Todas essas frases saíram da boca de João Batista. Maior que ele. Ele era só o amigo do noivo. Veja a confissão de João Batista. Veja a confissão de Zacarias, um homem piedoso. Aliás, se nós pensarmos que os homens da antiga aliança são menores que nós, que dirá quando os discípulos falaram para o Senhor assim, Senhor, no teu reino deixa que nós sentemos à tua direita e à tua esquerda. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Que já estava preparado pelo Pai. Né? Em outro texto ele diz que Deus haveria de se sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, são homens piedosos, vultos piedosos do passado, irmãos. Homens que creram naquilo que haveria de vir.
e por isso foram salvos por Deus. Amém? Nós possamos entender isso, irmãos. Também nós possamos aprender com Zacarias que ainda que nós somos frágeis, fracos, incrédulos, a semelhança dele, Deus pode trabalhar conosco. E Deus cumprirá os seus desígnios, Deus cumprirá os seus planos, apesar de nós. Porque esse é o tipo de Deus que ele é. Esse é o tipo de Deus que nós servimos. Então vamos entrar no cântico de Zacarias, verso 67. Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Aqui nós temos um cântico proveniente do Espírito Santo, onde nasce toda a realidade da esfera espiritual. A palavra cheio aqui significa totalmente cheio. Totalmente, plenamente cheio, até transbordar. Mas mais que isso ainda, significa totalmente satisfeito, pleno de satisfação. E do que Zacarias estava cheio, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Então, ele estava experimentando aquilo que Romanos 14, 7 diz, que é o elemento constituinte do reino de Deus. Porque o reino de Deus não se compõe de coisas naturais, comida, bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Totalmente satisfeito pela obra divina, apesar dele. Ele teve muito tempo para meditar nisso enquanto ele estava abençoado com a mudez. Como Deus é capaz de fazer coisas apesar de nós. E ele estava cheio de Deus. Deus era a fonte da sua alegria, Deus era a fonte da sua satisfação. Ele estava plenamente satisfeito pela obra divina. E como resultado disso, o que aconteceu, irmãos? Ele profetizou. Então pense em você e eu, irmãos. Se nós estamos vazios de Deus, vazios do Espírito Santo, nós não estamos aptos para falar em seu nome. E seria uma bênção que Deus nos deixasse mudos. Porque aí nós não íamos tropeçar em tantas coisas como nós tropeçamos com a nossa língua. Não iríamos nos precipitar com tantas frases e falas como acontece conosco. E sabe o que iríamos evitar de acontecer? Iríamos evitar de levar à frente morte. Que é isso que nós levamos fora da direção do Espírito Santo. Se, como a palavra de Deus diz, Deus é a fonte de toda a vida, então quando nós estamos abrindo a nossa boca por nós mesmos, irmãos, nós estamos em rebeldia contra Deus e nos tornamos a fonte das nossas próprias decisões, das nossas próprias palavras, das nossas próprias escolhas, a parte de Deus. Nós estamos reproduzindo exatamente as consequências da queda. Um teólogo do passado dizia que o homem era tão ligado a Deus antes da queda, que era como se ele fosse parte do próprio Deus, não no sentido da divindade, mas de necessidade, de codependência. E quando a queda vem, é como se aquela parte fosse amputada. E vocês já viram como acontece quando você amputa, por exemplo, a cabeça de uma galinha. Você continua vendo ela ter espasmos. E o homem morto em delitos e pecados é esse membro separado tendo espasmos. Assim somos nós a parte de Deus, a parte da vida de Deus. Nós somos como uma galinha sem cabeça, andando para lá e para cá sem direção. Nós somos como um membro no chão tendo espasmos. Essa é a realidade do homem sem Deus, irmãos. E o que nós falamos é vazio, sem vida, sem realidade. Agora, quando nós estamos unidos à videira, então nós levamos vida adiante. Então, Zacarias, quando estava cheio do Espírito Santo, Paulo fala para nós, né? Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Na epístola gêmea dele,
em Colossenses 3,16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí, quando nós estamos cheios de Deus, o Espírito de Deus tem material para trabalhar, irmãos. Amém? E acontece o que acontece a seguir aqui na profecia de Zacarias. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que a sua boca profere bênçãos. É assim que começa o verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O que aconteceu com Zacarias, irmãos? Um homem cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Qual é a primeira palavra que saiu da sua boca? Qual que foi a primeira palavra? Ele bendisse ao Senhor. Os irmãos entendem o que significa isso, irmãos? O Senhor nos possa ajudar. Bendizer ao Senhor tem dois sentidos bem claros. Bendizer ao Senhor, por um lado, fala que o nosso Deus é livre de toda mancha, livre de todo pecado, erro, que nele não tem falhas em nenhum dos seus atributos. Ele é o Deus, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, o Deus bem-aventurado. Paulo foi comissionado a pregar o evangelho da glória do Deus bendito, o Deus em quem não há defeito. E, por outro lado, nós somos chamados a bendizê-lo. Sabe o que significa isso? Falar a seu respeito através dos nossos lábios, honrá-lo, falar bem dele, exaltá-lo, falar das suas maravilhas, dos seus atributos, das suas obras, da sua beleza. Isso faz parte do nosso chamado. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. O texto diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Nação o quê, irmãos? Santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Com o fim do quê? O objetivo, o propósito é qual? Proclamar as virtudes ou os atributos, as belezas, as glórias daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Antes não havíeis alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Nós somos chamados para bendizer o Senhor. Como diz o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E aqui, irmãos, uma aplicação para nós, longa, porém necessária. Uma grande lição a ser aprendida. Isto fala daquilo que em nossa vida nova em Cristo deve sair dos nossos lábios. Nossa função nessa terra é bem dizer. Isso faz parte da sua e da minha vocação. E essa é uma primeira lição, irmãos. Às vezes a gente olha para o pregador e diz assim, ele está falando para mim. Estou falando para você e para mim. Ontem ainda estava maldizendo o meu vizinho que soltou um cachorro e está destruindo o entorno da minha casa. Né? E vizinho abençoado. Né? E isso vem como de encontro ao meu coração. Eu não fui chamado a maldizer. Eu fui chamado a bendizer. Amém? Eu não fui chamado para isso. Não fui chamado a maldizer a Deus. Isso vem de uma imagem errada de Deus. Quando nós soltamos palavras de blasfêmia contra Deus, oriundos da imagem distorcida que nós temos de Deus. Ou quando nós amaldiçoamos os homens, como diz Tiago, feitos à imagem de Deus. E amaldiçoar é falar mal, irmãos. Então, por isso que isso é muito importante para nós entendermos. Quando nós fazemos isso, nós estamos errados. Então, preste bastante atenção, irmão. Preste bastante atenção, irmão e irmã, porque essa é a primeira série da vida cristã.
É o ABC da vida cristã. Se você não corrigir esse problema, você não vai avançar adiante e sua vida não vai prosperar em Cristo. Você vai ficar paralisado por sua própria conta no que eu estou falando. Então leve muito a sério o que eu estou falando. Muito a sério. Nós não fomos chamados para murmurar. Nós não fomos chamados para murmurar. Nós não fomos chamados para fofocar. Nós não fomos chamados para falar da vida alheia, irmãos. Nós não fomos chamados por Deus para falar dos outros, falar mal dos outros, nem dos irmãos. Aliás, Tiago fala que aquele que fala de um irmão fala contra a lei de Deus. Não é? Essas não são coisas que devemos fazer. São coisas que a Bíblia fala que são da nossa velha natureza. Nós não fomos chamados, irmãos, escreva aí na lateral da sua Bíblia, para chamar palavrões. Não fomos chamados para chamar palavrões. Nós não fomos chamados para falar piadas de baixo calão. Nós não fomos chamados por Deus para falar obscenidades, coisas de cunho sexual. Paulo fala em Efésios 5 que essas coisas, para nós, não lhe é lícito nem mencionar. Nós não fomos chamados para isso. Amém? E nós não fomos chamados para rir dessas coisas, irmãos. Isso são coisas da velha natureza. Amém? Isso não é a atitude de alguém que está cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, é uma evidência clara de uma pessoa vazia do Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo através das palavras que saem da sua boca. E Efésios 4:29 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. E qual é o próximo verso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Então nós somos chamados para quê, irmãos? Para bem dizer. Temos um texto que fala sobre isso? Temos vários. Vou citar um para os irmãos. 1 de Pedro 3, 9 a 12. Ainda debaixo de perseguição e aflição injusta, o apóstolo Pedro nos diz assim: não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. E o texto diz: porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. E Pedro segue: nós queremos ter uma boa vida nessa terra, né? Pois se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, repete-se, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem engano. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E qual é o motivo que nós devemos viver assim? O texto diz: porque os olhos do Senhor, como a irmã estava lendo, no Salmo 139, não é? Isso chama-se onisciência, onipresença, que ninguém escapa dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam males. E os males que ele está falando são os males que saem da sua e da minha boca. Assim como o Senhor resiste ao soberbo, como nós lemos no capítulo 5 dessa epístola, verso 9, mas dá graça aos humildes, isso significa que Deus está contra o soberbo. É como que se o soberbo estivesse lutando contra um gigante. Você não enfrentaria um homem de uns 2,20 m, né? Largo desse tamanho e habilidoso lutador. Não enfrentaria, não é verdade? Eu acho que não enfrentaria. Tem nenhum maluco aqui, eu acho, né? Mas quando nós somos ensoberbecidos, nós estamos levantando os punhos contra Deus, dizendo: pode vir, não é? Mas quando nós estamos falando mal, irmãos, o rosto de Deus está contra nós.
Nós devemos meditar muito sobre isso. Irmão, irmã, a língua é a primeira coisa que você deve domar se você quer crescer em Cristo. Por isso que eu disse, é a primeira série, irmão. Talvez você descobriu agora porque você anda anos estagnado no que concerne as coisas espirituais. O que você e eu vamos fazer para corrigir esse problema? Esse é o motivo da falta de avanço que nós temos na nossa fé. Agora, se você conseguir controlar isso com a graça de Cristo, não haverá aquilo que você não possa controlar. É isso que Tiago diz no capítulo 3 da sua epístola. Irmãos, eu preciso confessar para vocês, nos aborrece profundamente quando estamos juntos e ouvimos os irmãos soltar palavrão. Naquele momento de descontração onde você pensou que ninguém estava te olhando e você solta o palavrão, porque você solta o palavrão o tempo todo. Né? E daí você está perto de um irmão que você considera espiritualmente, aí você dá aquela evitada, mas quando você está mais livre, à vontade, aí você solta, né? A gente tenta disfarçar perto de alguém que a gente considera mais espiritual, não é verdade? Então nós observamos murmuração, palavrões, fofocas, tocar maldosamente em irmãos, às vezes com o pretexto de motivos de oração. Que desgraça, irmãos. Que desgraça, irmãos. Isso fala sobre nós. Isso fala sobre a nossa maturidade. Porque são uma das primeiras coisas das quais nós devemos nos livrar. Deixa eu colocar isso de outra forma, irmão. Se você fosse no médico e descobrisse que você está ingerindo algum alimento que está te matando, o que você faria? Se você chegasse para o médico e você fumasse e ele dissesse assim, se você parar de fumar, não parar de fumar, em uma semana você está morto, o que você faria? Ou qualquer outra coisa que você faz, prática, o que você faria? Você deixaria de fumar para viver? Sim ou não, irmãos? Então, o que a Escritura está nos dizendo, irmãos, com esses textos que nós lemos, é que se nós não cuidarmos da nossa língua, nós estamos muito perto de morrer espiritualmente. E daí em diante, tudo que você for tocar, você vai contaminar com a sua maldade, com a sua impureza, você será como um leproso. Tudo que sai da sua boca é morte. Todo o seu conselho é maligno. E contamina. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? A minha pergunta é, irmãos, algum de nós viu o nosso mestre xingando um palavrão? Algum de nós viu o Senhor Jesus com piadas sujas? Algum de nós viu o Senhor Jesus murmurando, maldizendo? Você já viu algum relato do Evangelho que cite uma coisa dessa relacionada ao Senhor? O que está acontecendo conosco, irmãos? O Senhor tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo de Deus, bendizia o Deus do céu. E esse é o nosso chamamento. Será que nós vamos permanecer no jardim de infância, irmãos? Ou será que nós vamos avançar adiante? E segue o texto dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Desculpe me alongar nessa aplicação, irmãos, mas é uma coisa extremamente necessária, essencial para o nosso crescimento. Sabe o que acontece, irmãos? O filósofo Søren Kierkegaard tem a parábola do palhaço e da cidade em chamas. E o que se conta é que havia pegado fogo num circo, e o dono do circo mandou o palhaço avisar na cidade que a cidade estava a risco de pegar fogo. E ele foi todo trajado de palhaço. E dizia, a cidade vai estar em chamas logo.
E todo mundo ria, né? Porque ele sempre foi um palhaço. Sempre um palhaço, sem nenhum crédito naquilo que fala. E quanto mais ele se desesperava dizendo que estava pegando fogo, mais eles riam. Até que toda a cidade pegou fogo. E toda a cidade foi destruída. Os irmãos estão entendendo como isso é sério, irmãos? Se nós não pararmos de ser palhaços, se nós não pararmos de fazer brincadeiras com aquilo que é sagrado, se nós não pararmos de pararmos para cuidar da nossa língua, pararmos de fazer aquilo que nós estamos fazendo, que credibilidade para falar de Deus nós vamos ter? Seremos envergonhados diante do diabo. E nós que plantamos essas coisas. Em terceiro lugar, esse é um cântico ao único Deus verdadeiro. O texto diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Os irmãos sabem que o coração humano, irmãos, é uma fábrica de ídolos, como já dizia certo santo no passado. E os irmãos sabem que a queda causou um dano catastrófico ao ser humano. Nós somos ligeiros a nos desviar do Senhor e nos apegar a qualquer outra coisa e tornar dela um ídolo. Até mesmo a imagem distorcida que você tem de Deus é um ídolo. Só não é físico. Isso toca profundamente ao fato de que nós devemos estudar sobre o Deus que servimos. O Deus que servimos é o único Deus, irmãos. Não é outro Deus. Não há outro como Ele. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que apareceu a Abraão. O Deus da glória, diz Estevão, apareceu a Abraão quando ele estava na Mesopotâmia. Esse é o Deus. É o mesmo Deus. É o Deus que chamou aquele homem, dele fez uma família, dela uma nação, e daquela nação ele trouxe a salvação ao mundo. Esse é o nosso Deus. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O único Deus verdadeiro, que subsiste em três pessoas distintas. As três pessoas são Deus, plenamente Deus, são inconfundíveis, porém inseparáveis, o único Deus verdadeiro, Pai, Filho, Espírito Santo. O cântico de Zacarias fala da obra desse Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores. Sabe o que ele é, irmãos? Totalmente outro, inigualável. Se você amontoar todos os grandes e poderosos dessa terra, se você pudesse fazer um exército de todos os anjos, principados e potestades, todos os grandes nomes de renome e de todo nome que se possa referir no céu, na terra, ninguém se compara a Ele. Ele é o único Deus verdadeiro. Quando nós abrimos Isaías 45, nós temos isso descrito tão lindamente lá por Isaías. É o Deus que conhece um governante antes que ele comece a governar, aliás, antes que ele nasça nessa terra. O Senhor diz assim a Ciro, que foi chamado por Deus para tirar o povo e permitir que eles voltassem da Babilônia para Jerusalém, para dar testemunho do Senhor. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor ao meu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais, anote na sua Bíblia, que o quê? Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não
me conheces. Talvez se ele começasse a ler o que Deus estava falando dele, disse, vocês têm um Senhor, vamos fazer uma reunião de cúpula aqui, entre os poderosos. Você é um Senhor, eu sou outro Senhor, né? Eu sou o governante supremo desse império agora, todos estão debaixo do meu domínio, e Deus diz para ele o quê? Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, como ele vai falar adiante, não há Deus. Aí nós lemos novamente no verso 5. Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces, para que saibas, e repete, até ao nascente do sol e o poente. Além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que proporcionou eterna salvação. Esse é o Deus dos cânticos de Zacarias. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E, em último lugar, o Deus que visitou e redimiu o seu povo. Irmãos, muitas vezes a bênção da Escritura está na gramática. Às vezes no tempo de um verbo, ou de alguns verbos. E os dois verbos aqui, visitou e redimiu, é muito importante. E alguns irmãos podem dizer assim, irmão, eu nem entendo disso. Não tem problema, você lê em português, você é capaz de encontrar alguém que fale sobre isso claramente, que entenda disso. Então, nós não temos desculpas. Agora você vai ouvir sobre isso. Os tempos desses dois verbos são aquilo que o grego chama de aoristo. O aoristo é um tempo verbal que toca no acontecimento em si, e não no tempo que ele acontece. Então, ele descreve uma ação verbal, ou um acontecimento, sem definir o tempo ou a sua duração. Sem definir com precisão o tempo em que a ação ocorreu. Então, ele pode ser passado, presente, futuro. Esse é esse tempo verbal. Muitas vezes, ele é usado para descrever uma ação completa. Isso é muito importante, irmãos. E por isso que eu falei que a bênção muitas vezes está na gramática. Porque na sua tradução, ou vai estar tem visitado e redimido, ou visitou e redimiu. A ideia não é em que momento Deus visitou e redimiu, mas é a ação de Deus visitar e redimir o seu povo. Por exemplo, Romanos, que nós gostamos muito, 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também o quê? Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós gostamos muito desse texto, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não, irmão, não é para o nosso desejo, aquilo que nós imaginamos ser bom. É para o bem de Deus, o propósito eterno de Deus em Cristo. Porque o verso próximo diz exatamente isso. Porquanto os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. E todas as coisas ao nosso redor vão cooperar para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Todas as coisas, as tribulações, as aflições e também as coisas boas, todas elas vão cooperar. Vão nos moldar. E o verso 30 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o próximo verso, e aos que predestinou, um verbo. Também chamou, outro verbo. E aos que chamou, também justificou, outro verbo. E aos que justificou, também
glorificou. Outro verbo. Todos nesse tempo. Porque para Deus é assim. Olha para o lado aí, irmão. Vê se tem alguém glorificado no seu lado. Vê se tem alguém num corpo de glória já no teu lado aí. Tem alguém aí? Tem umas irmãs bem maquiadas. Será que elas estão gloriosas? Não no sentido bíblico, né? Não no sentido bíblico. O sentido da glorificação é quando o Senhor Jesus, por ocasião da sua vida, da sua vinda, retirará do nosso corpo mortal o pecado, e nós seremos glorificados juntamente com ele. Será visto nos nossos corpos esta glória de Cristo manifesta em nós. Tem alguém glorificado aí? Não tem, não. Mas todos os verbos aqui estão no passado. Numa ação pontual e completa num tempo passado. Isso sabe o que é, irmãos? A bênção da gramática. Por quê? Porque nós podemos nos sentir seguros em Deus. Ele vai fazer uma obra. E ele vai completar a obra. É assim que funciona. Apesar de nós. Porque a hora que você bater no peito, eu bater no peito e dizer como eu sou precioso, como Deus vai se felicitar comigo a partir de agora, como eu sou o centro do coração de Jesus, aí você está perdido, está longe e foi enganado. Apesar de nós, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas faltas, Deus vai completar aquilo que começou em nós. Por isso ele pode afirmar que é como se já fizesse. Porque se ele diz que vai fazer, quem que vai poder impedir o Senhor de fazer? Não tem nenhuma coisa impossível para Deus. Nem o seu, nem o meu coração. E eu falo sério sobre isso, irmãos, porque Deus chama as estrelas e a palavra de Deus diz que nenhuma delas pode faltar. Mas nós, muitas vezes, do tamanho que nós somos resistentes à operação do Espírito Santo. Muitas vezes. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para Deus, aquilo que Ele estabelece como se fosse é algo que definitivamente será. Esse é o nosso tipo de Deus. E a pergunta para nós é: nós temos segurança nesse tipo de Deus? Esse Deus que disse por meio de Zacarias que visitou e redimiu o seu povo? Nós pensamos que nós estamos à deriva se somos filhos de Deus? Se nós não somos filhos de Deus, irmãos, nós estamos à deriva. Agora, se nós somos filhos de Deus, se recebemos pela fé a Jesus Cristo, se temos a vida, se temos a Cristo, 1 João capítulo 5 diz, aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. No Evangelho de João capítulo 3 diz que aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Aquele que fica resistente contra o Filho, não terá vida e sobre ele está a ira de Deus. O Senhor nos ajude, irmãos. Você ainda anda preocupado com amanhã? O que será da sua vida? Talvez é porque nós não entendemos que tipo de Deus é o Deus de Israel. Não é verdade, irmãos? Então hoje, irmãos, hoje é bem importante. Por isso que eu quis frisar isso. Esse é o dia da visitação. Esse é o tempo favorável de Deus. É um dia longo, é o dia da graça. É o dia do favor imerecido de Deus. É o dia da chamada de Deus. É o dia que a esperança de todo crente genuíno que prega o Evangelho é que o dia que o Senhor pegará a sua palavra e acenderá como fogo e entrará no mais profundo do teu coração como uma espada que vai penetrar e sondar pensamentos e corações e vai revelar a sua miséria, a minha miséria, o seu pecado, o meu pecado. O dia
favorável de Deus. O dia que existiu para os judeus e eles abandonaram esse dia, não reconheceram esse dia. E o Senhor disse: a sua casa ficará deserta. Não era uma alegria para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor chorou sobre ela. E disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das tuas asas. E tu não quiseste. Esse é o dia que o Senhor nos chama, irmãos. Eu espero particularmente que você ouça a voz do Espírito Santo. Essa é a minha oração diante do Senhor. Essa é a minha oração. Hebreus capítulo 3, verso 16, depois de comparar a fidelidade de Moisés na casa, o Senhor diz assim: porém Cristo como filho sobre sua casa, qual casa somos nós, se retivermos firmes a exultação da esperança sem vacilar. E ele diz assim: enquanto se diz hoje, escute a voz do Espírito de Deus, porque amanhã, como dizia o hino antigo, pode ser muito tarde. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Que a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, possa quebrar, irmãos, como um martelo a pedra do nosso coração. Que nós, que precisamos nos arrepender das nossas palavras, nos derramemos arrependidos diante de Deus. Da nossa maledicência, da nossa boca inflamada uns contra os outros, dos nossos pecados. Que esse dia que Deus proporcionou para nós, nos arrependermos e crermos, não seja perdido. Que nós não façamos como os fariseus, que não pisemos os pés ao sangue do Filho de Deus. Que não estejamos no lado daqueles que gritavam: crucificam, crucificam. Que não sejamos aquele ladrão que blasfemava contra ele e foi crucificado e não se arrependeu. Que nós reconheçamos a nossa miséria. Depois ele repete novamente, no capítulo 3, verso 15 de Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E depois, Hebreus 4, 7 diz novamente, de novo determina certo dia, falando por boca de Davi, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que Deus está propondo, irmãos? Deus está propondo aquilo que Paulo disse em Atos, capítulo 17. Agora, Deus propõe que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a proposta de Deus. E o único meio dela, como nós vamos ver adiante, uma plena e poderosa salvação, o único mediador, o único meio para que isso aconteça, é a fé em Cristo Jesus, que vem depois de um arrependimento genuíno. Esse arrependimento é fruto de nós reconhecermos a nossa miséria e a nossa fragilidade e implorarmos pelo Deus que é o único que pode nos salvar. Então, irmãos, esse dia de hoje que o Senhor Jesus preparou para mim e para você é o tempo favorável de Deus. Pode ser que você não dure até amanhã. É o dia da visitação de Deus. É o dia da redenção para a sua vida. Aos homens é dado morrer uma única vez. Depois da morte, o juízo. O favor de Deus está sobre nós nessa noite. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Amém? Deus visitou o mundo plenamente por meio do seu Filho. E nele está a vida. Ele é o único meio pelo qual você pode escapar da ira vindoura. Nós aguardamos do céu, como diz 1 Tessalonicenses 1,10, seu Filho, que nos livra da ira vindoura.
E Deus está aqui hoje. Bendito seja o seu nome. Espero que você não esteja tão endurecido a ponto de não perceber a presença de Deus. Porque não é que Deus não está aqui. A nossa sensibilidade para com Ele é que está bem prejudicada. Às vezes, pela nossa consciência, que agora pode ser que esteja num momento de cauterização. Você não sente nada. Não é assim? Não importa o que se fale. E dia após dia, Deus tem insistido e dito para você: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas um dia a porta se fecha. E a porta se fecha pelo lado de fora, a Bíblia diz. Porque o nosso desejo, irmãos, é que muitos sejam salvos, como aconteceu nos dias de Noé. Mas a Bíblia diz que um dia a porta se fechou pelo lado de fora. E eles gritavam, e milhares de pessoas gritavam. E foram destruídos pela água. Segundo muitos autores, cozinhados em água fervente. Porque se abriu as fontes do abismo, aquelas águas ferveram, segundo alguns pensam. Então, hoje é o dia da bênção de Deus sobre nós. Que dia abençoado, irmãos. Que dia para nós pararmos de brincadeiras, né? Nós limparmos a nossa boca e ser um povo redimido para Deus, zeloso de boas obras, correspondendo ao nosso chamado. Peça ajuda para Deus hoje, irmãos. Peça ajuda, peça que o Senhor limpe a sua boca, irmão. Arrepende-te dos teus pecados e volte a sua vida para Cristo. Nós orávamos por você, Que Deus toque o seu coração. Você nem sabia que ia estar aqui. Nós orávamos por você. Muitos por nome. É para que o Senhor toque o teu coração. Para o Senhor toque o teu coração. Muitos que nem a gente conhece estão aqui, a gente está orando. Amém? Não perca o seu tempo, irmão. Hoje o Senhor deixou um tempo favorável para você. O dia da graça de Deus. O Senhor visitou e redimiu o seu povo. Existem muitas coisas que você deve ajustar para ter uma consciência limpa diante de Deus. Para você ter credibilidade para pegar o Evangelho, para ganhar as pessoas à sua volta. Muitas coisas nós temos que ajustar. Muitas coisas, irmãos, em nossas atitudes, para que nós tenhamos uma consciência limpa diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 4 fala que o Espírito diz expressamente que muitos, nos últimos tempos, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E os instrumentos desses espíritos enganadores, o texto diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, a sua consciência, que não é sensível a Deus, que foi cauterizada como com um ferro quente, não faz você se tornar imune. Você não está neutro nessa história. Ou você participa da obra de Deus, ou você está participando da obra dos demônios. Já dizia Bernardo de Claraval, ou nos envolvemos com a obra de Deus, ou inevitavelmente estaremos envolvidos com a obra dos demônios. Os irmãos estão entendendo a seriedade, irmãos, que nós estamos falando? Quem está usando a nossa boca, irmãos? Quando estamos xingando, quando estamos maldizendo, quando estamos murmurando ao invés de bendizer, quando estamos causando confusão, quem está usando? Quando você está contando piadas sujas, quem está usando a sua boca? Quando você está falando coisas pornográficas, baixarias, quem está usando a sua boca? Sem dúvida nenhuma, não é o Espírito Santo. Só que talvez você pense que você está neutro nisso, não é verdade? Não, foi só uma brincadeirinha. Não, você não está neutro nisso, irmão. Sua boca é um instrumento na mão do diabo, na mão de Satanás.
Se você julgar que isso é brincadeira, o Senhor tem misericórdia. Né? O Senhor nos ajude, irmãos. Somos um povo chamado por Deus para sermos santos, como Ele é santo. E não tem nenhuma religiosidade, não tem nenhum farisaísmo aqui envolvido. Nós vamos tropeçar, sempre tropeçar. Mas Deus está à procura de corações sinceros. Corações sinceros, envolvidos com a sua obra. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra.